Estamos começando mais um chá de Dharma. Eu sou Fernanda Alcântara, o Shiva Priya, que é meu nome de iniciada nessa escola Trika Mahasiddha Yoga. Eu sou instrutora de meditação nível 1 e Acharya em formação dessa escola e mentora do método Trika de desenvolvimento de corpo, mente e espírito. E a gente vem se encontrando para falar sobre os 21 preceitos. E aí, antes da gente começar aqui o encontro oficialmente, a gente estava conversando pelo chat, que a maioria das pessoas estão no trabalho esse horário, né? E aí tem dificuldade de participar, quando participa, às vezes fica só ouvindo, não consegue abrir a câmera, o microfone, trocar e ser um diálogo, ser uma troca, fica uma coisa mais de ouvir. E a proposta de Chá de Dharma nunca foi de ser uma palestra, né? Sempre foi de ser uma troca. Então eu tô vendo a possibilidade da gente mudar o horário para de repente à noite e vocês conseguirem participar mais ativamente, mais pessoas conseguirem aderir a essa troca. E aí a gente deixar de fazer o chá de Dharma toda semana, fazer mais eventualmente, e a gente passar a ter algum encontro semanal de prática. A princípio eu pensei em duas possibilidades. Um seria a prática de preliminares, que para quem não conhece, o preliminares é o primeiro curso, quando a gente entra no Trikamahasida Yoga, o primeiro curso que é indicado a gente a fazer, é o curso preliminar, né? Para a gente compreender a visão, compreender a filosofia, começar a contemplar esses conceitos que a gente aprende no curso, que é um curso online com Dharma Bodhi, nosso Mukyacharya, nosso mestre, onde ele ensina esses conceitos básicos, importantes da nossa filosofia, para a gente estar falando a mesma língua, né? Porque mesmo que você venha de outra tradição espiritual, mesmo do Dharma, às vezes usa palavras em sânscrito como nós, para designar alguns conceitos, mas às vezes tem significados completamente diferentes de uma tradição para outra. Então, nesse curso ele explica esses conceitos fundamentais. É um curso que já está, a maior parte dele traduzido com legenda em português. Então é possível você fazer mesmo que inglês não seja fluente. E ele também está sendo estudado por um grupo que está estudando inglês a partir do curso preliminares, estudando inglês com esse vocabulário do Dharma, né? Com a Vivian Alonso, que está conduzindo esse trabalho, que é muito legal. Então, tem essas duas possibilidades para quem ainda não fez preliminares, e cada conceito que é apresentado no curso é feita uma contemplação para que a gente possa investigar em nós mesmos, na nossa maneira de pensar, de sentir, de agir, de estar no mundo, como que a gente vive esses conceitos, para não ser uma coisa só filosófica lá fora, né, no mundo das ideias, mas para a gente trazer isso para a nossa vida cotidiana. E é muita proposta aqui do Chá de Dharma também. Então, uma possibilidade seria a gente se encontrar semanalmente durante 2 meses para nos aprofundarmos na prática dos preliminares. Então, você adquiriria o curso, caso você não tenha ainda, e a gente se encontraria em encontros fechados. Então, ao invés de ser um encontro aberto no Zoom, seria uma turma, seria como se fosse um curso pago durante 2 meses em que a gente se encontraria para conversar sobre o conceito que foi apresentado. Então, cada semana a gente se aprofundaria em um ou dois conceitos que são apresentados no curso preliminares em vídeo de 20 a 30 minutos, geralmente, e a gente discutiria esse conceito e faria juntos a contemplação. E aí a gente também iria trocar, como a gente faz aqui no Chá de Dharma, sobre como é que tem sido observar no nosso dia a dia esses, essas contemplações, né, que a gente pode fazer diariamente sozinho, a gente faria em grupo também e conversaria, trocaria experiências sobre isso. Então, é para dar um suporte, tanto na compreensão dos conceitos quanto na aplicação deles no dia a dia. Então, eu queria saber de vocês, se vocês têm interesse nisso. Quem já fez os preliminares, quem não fez. Vocês podem escrever aqui no chat. E quem estiver assistindo a gravação pode é, entrar em contato, seja no Instagram, por e-mail, por WhatsApp, no canal que for possível para você, entrar em contato e me falar do seu interesse nesse tipo de trabalho. A outra Depois que a gente faz o curso preliminares, a prática que é mais indicada a gente fazer dentro do Trikamahasida Yoga é a prática de fundação. Aí já é uma prática de meditação com visualizações, com mantras, com práticas de respiração, práticas de purificação,
práticas pranayas ancestrais, prática de Guru Yoga. Ela tem várias sessões, são 12 partes, e ela pode ser praticada como uma prática só, longa, fazendo toda ela, todas as 12 partes, ou você pode fazer trechos dela. E é uma prática que ela é muito importante, muito transformadora. Então, é indicado fazer nessa ordem, né? Primeiro preliminares para te dar essa base, para depois fazer a fundação. É como se fosse a fundação da casa. Se a gente não tem uma boa fundação, a casa não fica bem estruturada e ela corre risco de cair, né? Então, para a gente poder fazer práticas mais avançadas, é muito indicado a gente ter uma boa fundação primeiro. Mas é possível fazer a prática de fundação sem ter feito preliminares antes, embora essa ordem seja mais recomendada. E aí a gente poderia ter também um grupo de prática de fundação, que eu guiaria para vocês, ensinaria quem ainda não conhece essas sessões, quem já conhece poderia revisar, tirar dúvidas e a gente praticar junto, porque isso é uma maneira da gente se fortalecer na nossa prática cotidiana, que às vezes falta disciplina, organização, motivação para praticar sozinho, então seria uma oportunidade para a gente praticar juntos. E aí queria saber de vocês, se vocês teriam mais interesse no acompanhamento do preliminares, ou se seria da fundação, ou se vocês têm dúvidas sobre isso. Então, me escrevam para que a gente possa começar essa troca, para a gente poder, de repente, começar um desses trabalhos e não ficar só nessa troca mais solta que a gente faz aqui no Chá de Dharma, mas ter uma prática mesmo, semanal juntos, tá bom? E além disso, tem a, a meditação para simplesmente ser, que é um grupo de meditação que eu e a Ekadristi conduzimos. E eles são. É um grupo que é bem aberto, mesmo para quem não pratica o Dharma, para quem não está no Trikamahasida Yoga. Muitos dos nossos pacientes participam. A Ekadristi é médica e eu sou psicóloga, né? Então, ele é bem laico, ele não tem tanto essa pegada espiritual, desenvolvimento no Dharma. Ele é mais para treinamento de mente, para a gente desenvolver foco, qualidade de vida, relaxamento, dormir melhor, lidar com as emoções. Então, são práticas que são muito úteis para nós praticantes espirituais e faz parte do caminho da meditação no Trikamahasida Yoga. Mas nesse nível um não necessariamente você precisa ter esse, essa abordagem mais espiritual. Então, não tem mantras, não tem deidade, né? A Gabriela está falando aqui que tem interesse em fazer os cursos, tanto os preliminares quanto de fundação. Você ainda não fez nenhum dos dois? Gabriela, ou você já fez a prática de fundação uma vez, ou já começou preliminares? Me conta. E a gente continua essa conversa. E vamos aos preceitos. A gente vem conversando sobre os 21 preceitos, que são esses norteadores para a gente poder viver as maiores virtudes humanas na nossa maneira de pensar, de sentir, de agir. Então, quando a gente tem reconhecimento da nossa verdadeira natureza, é natural que a gente haja de acordo com esses preceitos sem nem precisar pensar neles, sem nem precisar estudá-los. Mas enquanto a gente ainda não está nesse nível de desenvolvimento, a gente estuda os 21 preceitos para a gente eh, se aproximar mais dessa maneira mais natural, mais se afinar mais com a nossa essência, na nossa maneira na nossa conduta, na nossa atitude, para que a gente possa cada vez mais criar oportunidades para a gente realizar nossa verdadeira natureza e começar a viver isso, é, esses preceitos no dia a dia de uma maneira mais e mais espontânea. Mas enquanto eles não são espontâneos, a gente traz eles para a mente, a gente cria a intenção de segui-los para que a gente possa se alinhar mais e mais com a nossa essência. Então, semana passada a gente falou sobre o preceito da lembrança da morte, que é um preceito fundamental. A gente tem ensinamentos de morte e morrer na nossa escola. E lembrar que a morte é certa, embora a gente não saiba quando, como, nos faz viver com mais apreciação, com mais cuidado, com mais atenção, a gente apreciar mais a vida que a gente tem, porque a gente não sabe quanto tempo nos resta, e, e
nos convoca também a nos preparar, né, para esse momento da morte, porque é um momento de transição, é um momento de yoga também, né? Então a gente tem os yogas da morte, que são as práticas para esse momento, para fazer essa transição de forma intencional. Então a gente falou bastante disso semana passada. Vocês podem rever esse encontro. E aí eu queria saber como é para vocês a lembrança da morte, se é algo que vocês tentam evitar, como a nossa cultura brasileira e ocidental normalmente faz, ou se vocês cultivam essa intenção de estar atento, de que a vida é finita, de que as coisas são transitórias, de que nada é permanente na nossa vida, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, de quem está sempre sujeito a mudanças. A mudança é o que é mais provável, a permanência não. E, e quais são os desafios que surgem daí? Quais são os insights? Quais são as dúvidas? Queria ouvir vocês. Daqui a pouco a gente vai falar do preceito dessa semana, mas primeiro eu queria ter essa troca sobre como foi para quem fez essa investigação semana passada ou já teve essa reflexão em outros momentos. Como é que tem sido estar lembrando mais da morte? É, esse é um assunto bem difícil para mim. Eu sou bem enraizada nos conceitos ocidentais mesmo, de se comportar diante da morte, da maneira que nos comportamos. E ficou uma coisa uma coisa simples, mas bem marcada para um início de modificação, a partir daquele encontro da semana passada. Quando você falou assim, a gente não sabe quando é o nosso último momento com aquela pessoa, né? Então, cada momento que a gente tem, né, é uma oportunidade única. Então, aquilo ali me abriu uma forma de pensar nova, né? Embora a gente saiba, mas não sabe superficialmente, mas não valoriza, né? Então, eu achei super importante, né? E me perpassou também pelas falas, né? Daquilo que a gente tem para falar para o outro e que a gente deixa para depois, né? E às vezes perde uma oportunidade e pode se frustrar com a nossa ausência ou a do outro. Sim, a gente tem o hábito de achar que todo mundo é permanente, que a gente vai ver depois, que a gente pode brigar e ficar brigado com a pessoa, e aí se a gente perde essa pessoa, se ela se vai, fica muito o arrependimento, né? De, poxa, a última vez que eu interagi com ela, fui grosseira, ou falei uma coisa que eu me arrependi, nunca pedi desculpas, né? E a gente pode estar mais atento. A gente nunca sabe quando vai ser a última vez que a gente vai estar com uma pessoa, né? Então, a lembrança da morte realmente faz a gente apreciar cada momento com muito mais cuidado e realmente pensar no que é prioridade, que às vezes a gente fica muito tomado por coisas muito pequenas, né? Ao longo da semana eu fiquei muito atenta às mudanças que eu queria para minha vida e que eu vinha postergando e que eu achava que valia a pena esperar para ver quando, se isso ia acontecer ou não. E é verdade que a gente não tem um tempo infinito e tem coisas que precisam mudar de uma vez por todas, né? Então me ajudou a tomar passos para essas mudanças. A Gabriela Miguel tá falando aqui, eu fiz o curso da Vajra aqui em Vitória, na Chácara, e vou fazer agora com Bodanili. Ah, legal.
No curso de Kundalini Hatha Yoga, né, que eles dão, geralmente tem algum trecho da prática de fundação, abertura da mandala, algum trechinho, mas não a prática inteira. Mas é bom que isso já vai se familiarizando. E, e ter a prática corporal, energética do Kundalini Hatha Yoga ajuda muito a integrar esse, a visão do preliminares, né, na prática, que o Kundalini Hatha Yoga é um dos caminhos da nossa escola, que é o caminho do fogo. Então, por exemplo, é, a estrutura da nossa escola, para quem não conhece, é o indicado é você começar por preliminares, depois fazer a fundação, e aí você está pronto para começar um dos caminhos. O caminho do Kundalini Hatha Yoga, o caminho do fogo, ou o caminho do ritual, que é o caminho da água, que vai ter um curso com Boraniri aqui no Rio em outubro. No final de outubro, depois dos ensinamentos com Dharma Bori, ele vai dar um curso de ritual aqui para quem tem uma atração para esse caminho de devoção, de trabalhar com as deidades. Então, ele vai dar uma introdução a esse caminho. Tem o caminho da meditação, que é esse que eu estava mencionando, que eu e a Cadrice damos aula do nível 1. E tem o caminho do consorte espelho e do caminho do guerreiro, que é através das artes marciais. Então é bom fazer essa base antes de adentrar um desses caminhos. Nada impede que você comece o nível 1 de algum desses caminhos, mas é sempre bom cuidar de construir essas bases paralelamente, né? E, e dentro desses ensinamentos, a morte sempre aparece, porque, enfim, é a maior certeza que a gente tem nessa vida, né? Mas alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, algum insight sobre a lembrança da morte? Senão a gente passa para o próximo preceito, que é o preceito da abertura. O texto diz assim: seja adaptável, seja flexível. O Dharma sempre fala que quando a gente é muito rígido no nosso desenvolvimento, que a gente está muito tentando ser disciplinado e ser muito correto, de uma forma um esforço muito extenuante, e principalmente logo que a gente começa no caminho espiritual, que a gente ainda está tentando controlar aqueles impulsos, aquelas compulsões, aqueles comportamentos que a gente não está satisfeito, a gente tem essa tendência a ser muito rígido. E isso deixa a gente muito frágil, porque se eu tô lá muito cismada que eu preciso daquela disciplina muito dura, e aí alguma coisa inesperada acontece, né? Como a gente estava falando da impermanência da vida, a gente fica muito desestabilizado porque a gente saiu da nossa rotina, né? Então a gente fica muito frágil. Então ele fala muito como se fosse um galho seco, que o vento bate, ele quebra. A gente fica assim, muito seco. Então a disciplina ela é extremamente importante no nosso progresso espiritual, mas a gente precisa ter adaptabilidade, flexibilidade. E isso é especialmente importante nos relacionamentos. É como é, um galho que é extremamente flexível, o vento bate, ele se dobra, mas ele não se quebra, né? Ele sai daquela postura que ele estava, em repouso, ele é preciso se dobrar, mas ele rapidamente volta ao estado natural dele. Então, ele não se rompe. A gente precisa ter essa flexibilidade na nossa prática espiritual, né? Então, o texto diz assim: deixa a atitude defensiva e a pose. Quando a gente está nesse lugar de atitude defensiva, de pose, a gente está muito tentando proteger um eu como se fosse um objeto, né? Esse eu que a gente acha que é imutável, que é eterno, que quando a gente percebe que a gente pode morrer, a gente fica muito assustado, porque a gente é muito apegado a esse eu fixo, esse eu que a gente acha que é separado do resto do mundo, né? E a gente fica nessa relação muito objetal. Me vejo como um objeto que encerra aqui na minha pele, você é um outro objeto, e a gente se relaciona dessa maneira meio mecânica. E aí, quando eu estou muito condicionada por essa visão de coisa, que eu sou uma coisa, você é uma coisa, eu preciso defender a minha coisa, eu preciso defender a manutenção do meu eu preciso defender a minha autoimagem, a forma como os outros me enxergam. E aí, por isso, a gente fica numa certa pose, numa atitude defensiva, né?
E a verdade é que isso não nos protege. Eu gosto muito do trabalho da Brené Brown, que é uma pesquisadora que descobriu que as pessoas mais resilientes emocionalmente, que lidam melhor com as adversidades, com a impermanência da vida, são as pessoas que se permitem ser vulneráveis, que elas falam sobre a vulnerabilidade delas, porque vulneráveis todos nós somos, né? Bastou nascer para poder morrer. Todos nós somos vulneráveis. Mas a gente fica fingindo que não, e a gente fica mantendo uma pose de eu sou forte, eu sou estável, eu sou eterno. A minha imagem é muito poderosa de alguma forma, ou a minha imagem é muito ruim, e eu sou muito defeituoso, então não espere nada de mim. Seja qual for a imagem que a gente tem da gente mesmo, a gente fica tentando preservar. A gente acredita que a gente é aquilo, aquele conceito que a gente tem da gente e que a gente projeta para o mundo, né? E isso não nos protege de forma alguma, porque é uma mera máscara, né? E quando a gente reconhece que a gente é vulnerável e a gente age desse lugar vulnerável, a gente tem muito mais resiliência, muito mais jogo de cintura para lidar, muito mais flexibilidade, né? Como exemplo do galho, para lidar com as adversidades. Porque eu estou consciente de que eu sou vulnerável e que eu vou precisar me adaptar às circunstâncias. E eu estou sincero em relação a isso. Então, eu não preciso ficar fazendo uma pose lá rígida, extenuante, um esforço para fazer um personagem que não se abala com nada, que esse personagem não existe, não é humano. E, e quando a gente, por exemplo, se eu estou muito envergonhada com alguma coisa, sei lá, uma espinha, que eu não queria que ninguém visse, que eu não queria que as pessoas soubessem que eu tenho esses defeitos, que eu não sou uma pessoa absolutamente perfeita, que eu não sou uma deusa, eu tenho espinha, e aí eu passo maquiagem, fico tentando esconder, tentando manter a pose de perfeição, e aí alguém aponta, nossa, você tá com uma espinha horrível, hein? Aí aquilo pode me causar um grande constrangimento, né? Mas se eu assumo aquele defeito, aquela imperfeição, aquele traço que eu não particularmente gosto em mim, se uma pessoa fala disso, falou, realmente, nasceu hoje. Não é uma coisa que vai me pegar de jeito, né? Eu tô falando de uma coisa boba como espinha, mas a gente faz isso com as partes nossas que a gente não gosta, os nossos traços de personalidade, nossos comportamentos. A gente não gosta quando o outro aponta uma falha nossa, né? Porque a gente estava tentando tanto esconder aquilo e o outro viu e o outro ainda falou, aquilo causa um mal-estar muito grande. Agora, se a gente assume, se eu errei e eu assumo que eu errei, falar, realmente, ali eu falhei, eu poderia ter agido melhor, eu quero agir diferente da próxima vez, me comprometo com isso. Aí eu tô assumindo minha vulnerabilidade, que eu sou humano, que eu erro e que eu tenho capacidade de amadurecer, de aprender com os meus erros, de ser melhor da próxima vez, de agir melhor, né? De não identificar que a minha pessoa é aquele erro, ou é aquele padrão de comportamento, ou de traço de personalidade. Então, quando a gente assume a nossa vulnerabilidade, a gente ganha muito mais sabedoria e capacidade para agir de uma maneira mais efetiva, né? Continuando aqui o texto do preceito, largue as barreiras como uma forma de te manter seguro aos desejos, te manter seguro dos desejos, das necessidades e do criticismo dos outros. E reinvoque suas barreiras como lugares para encontrar e compartilhar a generosidade em todas as suas formas. Então, o que que essa frase quer dizer? Que a gente, muitas vezes, a gente usa as nossas fronteiras, né, nossa camada de contato com o mundo como uma barreira que eu acho que vai me proteger, né? Quando eu não estou me permitindo ser vulnerável, quando eu estou tentando manter aquele personagem, quando eu estou fechada, quando eu estou tentando me proteger do que vem de fora, seja pessoas que vão me demandar coisas, que elas querem algo de mim, que elas precisam de alguma atenção, ou de algum favor, ou de algum cuidado, ou porque elas têm críticas em relação a mim, eu fico tentando me blindar, tentando me proteger, e aí eu não me relaciono de maneira inteira com a outra pessoa, né? Eu não me abro para estar em intimidade suprema com o outro, para me relacionar com o outro como um processo que nós somos.
e não como coisas separadas, dissociadas e que precisam se proteger uma das outras, né? Eu saio desse estado de proteção e eu posso entrar num estado de relação onde tem espaço para compaixão, para o amor, para as virtudes todas que a gente busca através do Dharma, né? Quando a gente está nesse lugar defendido, a gente não tem abertura para se relacionar e a gente não tem abertura para receber as bênçãos da linhagem da Mandala Iluminada. Que adianta a gente rezar, orar e pedir que essas bênçãos venham dos deuses iluminados, dos mestres da linhagem, se a gente não consegue nem se abrir para interagir com os outros seres humanos? Como é que a gente vai se abrir para receber essas energias maiores, mais purificadas, mais intensas? A gente precisa começar aqui, né? Então a gente precisa ver as nossas fronteiras não como uma barreira, como bloqueio, mas como algo que é poroso, que é aberto, que é um lugar de encontro com o outro, de não enxergar as pessoas com como um objeto que eu já sei. Ah, eu já sei como é meu irmão, já sei como é meu marido, já sei como é essa pessoa na minha vida que eu convivo há tantos anos. Então, eu já sei o que ele vai falar, eu já sei o que ele está pensando, já sei o que ele quer. Sabe nada. As pessoas estão em constante transformação, elas são seres vivos. Elas não são objetos, elas não são a caneca que sempre teve essa cor, sempre vai ter essa cor, sabe? Se ninguém vier aqui passar uma camada de tinta, ela vai continuar com essa cor, ela é um objeto. As pessoas não são objetos, elas estão em constante transformação, elas estão vivas. E se a gente se abre para enxergar a pessoa que está sendo na nossa frente naquele instante, ela traz uma riqueza enorme, que se a gente acha que já sabe o que o outro vai dizer, pensar, falar, agir, a gente se bloqueia, a gente fica cego para ver a vida, a transformação do outro, né? E quando a gente percebe as nossas fronteiras como esse campo de encontro com o outro, é sobre isso, é sobre a gente se abrir para perceber como o outro está sendo nesse instante, para a gente poder ser generoso e poder doar mais da nossa energia de um lugar de abundância, não de, eu vou dar energia para essa pessoa, eu vou ficar sem energia, mas não, de transbordar, de perceber que a gente tem muito para oferecer. E a última frase desse preceito diz assim: tenha uma mente e coração macia e hospitaleira. O que que é mente e coração, né? A gente entender que a nossa mente, nossos pensamentos, nossa cognição, ela não está separada das emoções e ela não está separada da essência, né? Que muitas vezes a gente representa com o coração. Então, mente e coração é uma forma da gente é, unir essas duas partes nossas que a gente tende a cindir, a querer separar e agir. É, tem pessoas que querem agir muito racionalmente, logicamente, não dar ouvido às emoções. Tem pessoas que querem agir com o coração o tempo todo e não querem parar para pensar e analisar uma circunstância com cuidado, usando a inteligência, né? E a gente precisa, na verdade, desses dois centros unidos, né? Então, tenha uma mente e coração macia e hospitaleira. Significa da gente estar aberto às pessoas, é, recebendo elas como elas são e não como a gente gostaria que elas fossem, sendo hospitaleira de poder hospedar as pessoas como elas estão sendo, como elas são, e com amorosidade, com gentileza, com compaixão, né? Então, é, a proposta é que a gente possa, ao longo da semana, estar atento a esse preceito da abertura, das formas que a gente se fecha, das formas que a gente se protege e como que a gente pode se abrir e ser mais sincero, aberto, ouvir, perceber o outro com mais frescor, sem ser tão condicionado pelas experiências anteriores, pelo passado. E não só as pessoas, mas todas as circunstâncias, né? Mas acho que nas relações isso fica mais evidente ainda. E aí, como é para vocês exercitar esse preceito da abertura? Que reflexões que traz para vocês? Que insights? Que dúvidas? De que formas vocês reconhecem que vocês têm exercitado esse preceito ou não têm exercitado? Tem estado mais fechado? Que a gente pode ser mais aberto em algumas áreas da vida, em outras mais fechados, né? Em alguns ambientes a gente
se sente mais à vontade, seguro e se abre mais, se expõe mais, e outros ambientes a gente fica mais defendido, né? O que que faz a gente ficar defendido nesses ambientes? Faz a gente ficar mais pose, fazendo mais personagem, sendo menos espontâneo, aberta, flexível. Acho que perpassa. Oi, desculpa, falhou pra mim, não te ouvi bem. Seu som sumiu, não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Vocês conseguem ouvir, Solange? Fala de novo. Diz que às vezes Ah, tá. perpassa também pela insegurança. Uhum. Nem todos os ambientes a gente se sente seguro. Uhum. Mas o quanto que esse fechamento, essa pose, protege a gente de verdade? É isso que os estudos da Brené Brown descobriram, não protege. O que mais nos protege é a vulnerabilidade. E exige muita coragem de se colocar vulnerável em qualquer circunstância. Porque assim, vulnerável a gente está, mas é se reconhecer vulnerável e agir como tal, né? É, Eu acho, eu acho que também uma coisa que a gente tem visto aqui, eu tenho procurado melhorar, mas é tudo muito lento e você repete, né? Você se pega repetindo isso, é que você julga, né? E quando a gente julga, a gente também teme ser julgado. uhum, Eu acho que isso está encaminhado também para deixar a gente mais inseguro. verdade. E a gente pode trabalhar isso nos dois sentidos. Se a gente não acreditar tanto nos nossos julgamentos, porque eles vêm, esses pensamentos vêm à nossa mente. A gente tem essa tendência a julgar. É a gente não dar corda para o pensamento quando ele vem, quando a gente começa a julgar outra pessoa, a gente lembrar que a gente não sabe nada sobre a vida dessa pessoa, mesmo que a gente ache que saiba, mesmo que seja uma pessoa próxima, a gente não sabe o que ela está passando. É, e que não é nosso lugar de julgar o outro. Então, não levar a sério esse pensamento que vem de julgamento, de não começar, não, é mesmo, fulano é sempre assim, o que isso, porque aquilo, deixar a mente ficar elaborando esse julgamento, de sempre que se perceber julgando, deixar esse pensamento ir, tentar cultivar compaixão, abertura para enxergar a pessoa como ela está sendo naquele momento, para além das nossas opiniões e nossas preferências. E isso vai ajudar a gente a se julgar menos, e aí a ficar menos inseguro e conseguir ser mais vulnerável. E o contrário também, quando a gente se expõe mais, quando a gente se abre, se engaja, a tendência é que a gente também tenha mais compaixão com as outras pessoas, porque a gente está assumindo a nossa humanidade e nossas vulnerabilidades, nossos defeitos, todas as partes nossas, as que a gente gosta e as que a gente não gosta, e aí a gente está assumindo que todo ser humano tem isso. Os meus defeitos vão ser diferentes dos seus, mas todos nós temos. Então, isso ajuda a gente a julgar menos também. Agora, eu até me lembrei de uma fala da Brené Brown, né? Nas pesquisas dela, você já comentou alguma coisa sobre isso também, que as pessoas que mais se dispõem a ser vulneráveis têm a característica de ter muita compaixão. Sim, verdade. Por isso, né? Porque elas estão em contato com as suas partes
É, tem uma autora que fala que são suas partes moles, suas partes mais em carne viva, assim. Porque a gente foge muito, né? A gente tende a não querer lidar com essa parte muito sensível nossa, muito vulnerável. E a gente tende a se anestesiar, fingir que ela não tá ali. Da mesma forma que a gente faz com a morte, eu fingir que a morte não existe, que eu vou viver para sempre, que todo mundo na minha vida vai viver para sempre. Quando eu perder alguém, eu vou ficar chocadíssimo. A gente faz isso também com as partes doloridas nossas, sensíveis, partes que a gente não se orgulha, né? A gente não quer ver, a gente não quer enxergar, a gente reprime, se anestesia, não quer lidar com aquilo, né? Então, quando a gente entra em contato com essas partes sensíveis e a gente se permite vivê-las e falar sobre isso, expressar e não estar protegendo isso nos relacionamentos, fazendo pose, personagem, a gente está tendo mais compaixão com a gente mesmo, de aceitar em nós aquilo que dói, e isso deixa a gente mais sensível para enxergar a dor do outro também. Porque se a gente está muito ocupado se protegendo, tem abertura para enxergar que o outro está mal, né? Às vezes a gente está tão ranheta, reclamando que meu dia foi horrível, que minha semana foi horrível, que tanta coisa ruim aconteceu comigo, que eu não consigo perceber que outra pessoa também está sofrendo e ter compaixão com ela, né? E se a gente está menos nesse lugar defensivo de isso não era para estar acontecendo comigo, isso não é justo, eu sou uma pessoa boa, coisas ruins não deveriam acontecer comigo. Se eu estou mais aceitando a impermanência da vida, a dor da vida, eu estou mais aberta também a enxergar a dor do outro, né? O que mais? Alguém quer escrever no chat alguma contribuição, alguma questão? A gente vai ter um curso bem interessante sobre isso agora em outubro com o Dharma Bori, sobre desenvolvimento do corpo energético e proteção do corpo energético, que eu acho que a gente vai trabalhar muito essa questão das fronteiras, sabe? Porque a gente precisa ser poroso no sentido de ter as nossas fronteiras abertas para essa interação com o outro, mas não de uma maneira inconsciente e frágil que a gente fica vulnerável à invasão de energias negativas ou de perder energia para o ambiente, que a gente perde muito com as nossas reações emocionais, principalmente. E é essa coisa que se fala muito na nossa cultura, quando estava com energia tão ruim, eu me senti sugada. A gente precisa ter um corpo energético forte para conseguir estar aberto para ter essa intimidade com as pessoas sem perder energia. E é muito isso que a gente vai trabalhar nesse curso. Então, vão ser dois cursos que o Dharma vai dar aqui no Rio, em outubro. Esse é o primeiro curso, que, se não me engano, é 18 e 19, outro é 20 e 21. Eu acho que é isso. Deixa eu olhar aqui o calendário para não falar de datas erradas para vocês. Não, é 17 e 18. Esse curso que eu estou mencionando. E depois, no dia 19 e 20, vai ter outro curso de yoga taoísta, em que a gente vai cultivar a energia desse corpo energético para ele ser ainda mais forte, para a gente ter ainda mais energia para viver o nosso propósito, para viver com saúde, com longevidade, ter muita energia para doar, né? Para poder fazer trabalhos de cura, para poder servir a nossa comunidade da melhor forma possível. A Gabriela comentou aqui. Acho que ter o controle dessa barreira é algo muito importante mesmo, porque a gente deixa de se afetar pela energia do outro e assim também da humanidade. Eu não sei se eu colocaria dessa forma, porque me dá um pouco a impressão, quando você fala deixa de se afetar, não sei o que se é isso que você quis dizer, mas a impressão que me fica é como se a gente ficasse meio blindado e é, menos em relação com o outro.
E aí seria contrário ao preceito da abertura, da gente ter a fronteira como um ponto de encontro, né? Mas é verdade que a gente não vai se afetar no sentido da gente não ser reativo e não ter a nossa energia ditada pelas circunstâncias externas, da gente ter uma estabilidade energética e emocional, ter equanimidade, de poder lidar com as adversidades, seja a energia que o outro trouxer, positiva, negativa, intensa, fraca, o que for, da gente não ter uma reatividade e não se misturar no sentido negativo de se perder da gente mesmo, de ter equanimidade, poder estar em relação com aquela pessoa e hospedar exatamente como ela está, com a energia negativa que ela tiver, sem que isso me tome, sem que eu perca energia com isso, sem que eu precise mudar o meu estado de estabilidade emocional, de equanimidade por conta de estar lidando com uma pessoa que está muito mal, né? É, a Gabriela está concordando. Estar mais em equilíbrio e não reagir negativamente. O que não é fácil, né? Porque a gente tem um pouco uma maneira de se relacionar que é ou no Brasil acho que isso é muito forte. Ou você fica muito blindado de eu não quero papo, eu tô aqui no meu celular, eu não tô nem olhando para você, não quero interagir. Essa coisa que eu vejo que cada vez mais forte. Antigamente, antes da gente ter celular, e até no início do celular, antes de ser smartphone, é, a gente precisava falar com alguém, a gente ligava, né? Se a pessoa não estivesse em casa, a gente ligava outra hora. Talvez ela tivesse a secretária eletrônica, a gente pudesse deixar um recado. O celular também tinha essa secretária eletrônica, né? Que a gente podia deixar um recado depois do bip e a pessoa retornar para a gente em outro momento, quando ela pudesse falar. E agora a etiqueta disso mudou, se tornou um pouco indelicado você sair ligando para a pessoa, principalmente para as gerações mais jovens, pessoas mais jovens do que eu. Isso vai se tornando, quanto mais jovem a pessoa, mais gritante é ela. Elas raramente ligam, pessoas de 20 e poucos anos para baixo, raramente ligam para alguém, porque é uma coisa considerada invasiva. Então, você manda uma mensagem, se você quer ligar para uma pessoa, você manda uma mensagem perguntando se ela está podendo falar, para então você ligar. Porque a gente tá com as nossas barreiras muito assim, né? Nossa, fulano tá me ligando, tá invadindo meu espaço. Então a gente tende a ter esse funcionamento muito protegido, de eu não quero que a minha paz seja abalada pela intervenção do outro, pela demanda do outro, ou a gente está muito misturado. Nossa, isso aconteceu com você? Ah, não acredito! E a gente vive o drama e as emoções das histórias um do outro e tudo é muito emotivo. E se eu não tenho essa reação de ter uma reação emocional quando você conta uma história de uau, é como se eu não tivesse ali, se eu não tivesse em relação. Se a minha energia não muda por conta do que você está me contando, se foi uma coisa que foi muito impactante para você, é como se eu não me importasse, né? A nossa cultura é muito assim, ou eu não quero lidar, ou então eu tô totalmente misturada. Não sei mais onde eu termino, você começa, é uma confusão e tudo é muito emotivo e reativo. E você fez isso, obviamente, você estava querendo me dizer algo com isso que você fez. Eu começo a atribuir um monte, projetar um monte de significado, ah, sem saber o que de fato está acontecendo com você. Ah, então, se você não me respondeu a mensagem dentro de uma hora é porque você está ghosting me, você está me ignorando, você não está sendo respeitoso, você não quer falar comigo. Eu não sei o que a pessoa está acontecendo, não sei onde ela está, não sei da vida dela, não sei o que está acontecendo no momento, se ela está perto do celular, se ela está ocupada, se ela está passando por algum problema, por que que ela estava com aquela cara fechada? Era por mim, porque ela está chateada comigo? Às vezes não tem nada a ver comigo, ela está chateada com a vida dela, com uma questão que eu nem sei. Mas a gente tende a se misturar muito com as emoções uns dos outros e a achar que tudo é sobre nós. E ou então ficar muito blindado, né? Até porque é muito cansativo toda essa mistura, então a gente precisa fechar a barreira, se proteger para não ficar sendo invadido pela energia do outro o tempo todo. E às vezes nem é a energia do outro, é a nossa reação ao que a gente acha que o outro está pensando, sentindo.
E a gente já vai projetando que é o outro que estava com aquela energia e foi o outro que me afetou, e quando na verdade foi a nossa reação a qualquer estímulo do outro. Então, o equilíbrio está em não fechar a barreira e nem se misturar de maneira tão perdida, né? Da gente poder estar aberto e equânime. E isso exige prática, certamente. Meditação ajuda muito, porque a gente vê esses movimentos da mente, a mente desacelera, a gente consegue ter mais tempo para escolher como a gente vai agir na situação e não ser tão reativo. O Kundalini Hatha Yoga é muito útil porque ele acalma os ventos internos, que faz tudo ficar muito acelerado e a gente ter essa reação muito no automático. Só perceber depois e torna a nossa energia mais fluida e equânime, né? Então, tem várias práticas que a gente pode fazer nessa direção. Caminho da água, com puja, com os rituais, com yoga de deidade, a gente está cultivando um relacionamento com uma divindade para que a gente possa entrar em contato com as virtudes que ela expressa, que a gente possa começar a expressar mais essas virtudes, para que a gente possa reconhecer o divino em nós, né? Então a gente usa desse relacionamento divino para cultivar isso. Então é um caminho que usa muito das emoções. Você evoca emoções de propósito, as emoções elevadas de amor, de compaixão, de generosidade, de ira, para incorporar, para corporificar essas virtudes, né? E para que a gente possa reconhecer que isso é a nossa natureza. Então a gente faz de forma intencional até a gente ser isso. Então os rituais são um caminho para a gente conseguir cultivar isso de maneira prática. Então é um tipo de prática que desenvolve essa abertura e essa intimidade através do relacionamento com a deidade, a gente também se abre mais e expressa mais essas virtudes nos nossos relacionamentos cotidianos. Então, é também um caminho para isso. E no caminho do consorte espelho, a gente está fazendo isso no relacionamento romântico, né? Eu tenho o outro como o espelho da minha essência, eu tenho o outro como meu guru. E a gente se trata como se tivesse uma divindade ali na minha frente. E eu estou tentando agir como se eu estivesse na minha casa, um deus ou uma deusa. E eu estou me relacionando com esse deus ou uma deusa com essa devoção, com esse respeito, com essa abertura. E isso me ensina a agir assim com todos os seres humanos. E, o relacionamento, ele acaba nos mostrando muito aonde a gente se fecha, aonde a gente se protege, aonde estão nossos pontos cegos, né? E você está casado com aquela pessoa, isso é uma fricção constante que está sempre te mostrando onde você empaca, onde você emperra. Então é um caminho também muito transformador quando os dois escolhem ser esse espelho um para o outro. E o caminho do guerreiro, esse espelho vem de uma forma bem concreta, que se você perdeu a consciência, você apanha. Então, você sente na hora. Não é uma coisa sutil, como no caminho da meditação, no caminho da mente, que você está ali observando seus pensamentos, percebendo a sutileza de quando ele sai daquele estado de equanimidade. Não, isso vem com um tapa na cara, um chute na canela, você é derrubado, você perde a luta. é, e você poderia perder sua vida se fosse uma batalha de vida ou morte, né? Então, é um feedback bem concreto, assim, que não dá pra gente não enxergar, enquanto na meditação é mais sutil e a gente pode não ver um pensamento que passou, né? Então, cada um tem o seu apetite natural, o tipo de prática que mais se identifica, que mais tem facilidade, que flui mais naturalmente, por isso a gente tem essa diversidade de caminhos. E é muito possível fazer um caminho com o apoio do outro, para você tendo feedback, às vezes, é mais corporal, enquanto você faz um caminho mais mental, por aí vai.
E aí, alguma pergunta, comentário final? Semana que vem a gente vai falar do preceito do contentamento. E a gente já está chegando ao final, mas ainda faltam 4 preceitos. Então, essa semana fiquem atentos a como a gente pode ser mais aberto e a gente pode falar dos insights disso na semana que vem.